O Nair aborda essa garota e pergunta se está tudo bem, ela fala que está tudo bem. Ele pergunta qual o nome dela e já ela pergunta porque ele quer saber o nome dela. Ele fala que acabou de se mudar, que ele é novo por ali e que ele está tentando fazer uma nova amizade. E mais uma vez pergunta qual o nome dela. Ela fala que não vê necessidade em falar o nome dela pra ele, já que depois disso eles não vão conversar novamente. Ele pergunta por que ela é tão rude, ela fala que só está dizendo que depois disso eles não vão conversar. Ele fala que só está tentando fazer uma amizade com ela, mas ela fala que está bem do jeito que ela está. Ele fala que então ela não tem interesse em fazer uma nova amizade e pergunta se ela tem certeza. Ela fala que tem certeza. Então ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que ela foi rude sem motivo e que não precisava disso. Ele fala também que ela é muito alta. Ele fala que se essa não der certo, ele vai para a próxima. Ele fala que ela está voltando e que ele acha que não vai ser necessário. Ele fala que isso chega a ser engraçado e lembrando que ela disse que ela nem sequer queria uma nova amizade. Ele pergunta e aí, e ela fala e aí e pergunta como ele está. Ele fala que ele está bem e pergunta e aí. Ela fala que ele disse que ele estava procurando uma nova amizade, ele fala que estava, mas que agora ele está legal. Ela pergunta se ele está legal, ele fala que ele está legal. Ela pergunta se ele tem certeza, ele fala que tem certeza. Ele fala que no começo ela tinha certeza do que queria e que agora ele também tem certeza. Ela fala que ela não sabe se ela tinha tanta certeza assim, mas ele fala que ele tem certeza. Ela fala que o carro dele é muito bonito e ele fala que sabe disso e que foi por isso que ele resolveu comprar. Ela fala que só resolveu voltar para saber se ele gostaria de dar uma volta e ele pergunta dar uma volta. E ela diz que sim. Ele pergunta por que ele a deixaria entrar no carro dele e ela pergunta o quê? Ele fala que ele quer saber por que ele a deixaria entrar no carro dele. E ela diz porque ela é bonita. Ele fala que tudo bem, ela diz que ela acha que ela merece pelo menos uma carona e pergunta por que não. E como ele fala que com ele não, ela pergunta por que não. Ele fala porque não vê sinceridade nela. Ela diz que ele ainda está ali, mas ele fala que vai embora e ela pergunta pra fazer o quê? E ele responde dizendo que pra cuidar da vida dele. Ela pergunta se ela pode ir com ele, ele pergunta ir com ele para quê? E ela diz para dar uma volta com ele. Ele fala que não vai sair rodando com ela por aí sem ter um motivo concreto pra isso. Ela pergunta se ele tem certeza e ele fala que tem certeza. Ela pergunta por que ele está agindo assim, ele fala porque ele não gosta de perder o tempo dele. Ela fala que não vai fazer ele perder o tempo dele e que no começo ele que estava querendo fazer uma amizade. Ele fala que ela nem sequer sabe o nome dele e que está querendo entrar no carro dele. Ela fala que ele também não sabe o nome dela e ele pergunta qual o nome dela e ela fala que é MK. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é dali mesmo de Houston. Ele pergunta quanto tempo ela mora ali e ela diz que há cerca de 8 anos. Ela fala que conhece bem a cidade e que pode mostrar o lugar pra ele. Ele fala que o humor dela mudou completamente e ela pergunta como assim e diz que está falando da mesma maneira. Mas ele diz que não e fala que ela deixou muito claro que não queria conversar com ele. Ela fala que não estava com tempo porque ela ia encontrar a amiga dela, mas que a amiga dela acabou de cancelar. Ela fala que agora ela está livre e ele pergunta se a amiga dela cancelou imediatamente depois que ele entrou no carro dele. E depois de parar um pouco para pensar, ela diz que só foi uma coincidência. Ele fala que ela está curtindo com a cara dele e pergunta se ela está brincando com ele. Ela fala que não está e pergunta se ela pode entrar para eles conversarem. Ele fala que não vai deixar ela entrar a não ser que ela peça desculpa. Ela pergunta se ele quer que ela peça desculpa e ele fala que ela foi muito rude na calçada. Ela fala que sente muito e diz que não deveria ter falado assim com ele. Ele fala que tudo bem e pergunta se ela pode dar uma volta. Ele fala que ela é muito alta, ela fala que é verdade, mas que além disso ela está com um tênis alto. E em seguida ele pede para ela esperar e fala que ele vai sair do carro. Ele fala que ele quer ver o quanto ela é alta e fala que ele vai dar uma olhada.
Ele fala que ela tem uma altura boa e que ele até se sente baixo. Ela pergunta se ele se sente intimidado e ele fala que ele não se intimida fácil. Ele pergunta se ela tem namorado e depois que ela diz que não, ele pergunta se ela tem certeza. E ela diz que positivo. Ele fala que gostou da tatuagem dela e pergunta quantas ela tem. Ela fala que tem 8. Ele pergunta se ele pode ver e ela começa a lhe mostrar pra ele. Ela fala que tem outra aqui, uma na perna. Ele pergunta o que significa essa na perna e ela diz que recomeço. Ele fala que reparou que ela tem sardas e diz que ele gosta disso e ela agradece. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela diz que há cerca de 2 anos. Ele pergunta se ela pode dar a mão pra ele e em seguida pede pra ela dar uma volta. E em seguida fala pra ela entrar e fala que vai ser melhor conversar lá dentro. Já dentro do carro, nesse momento da conversa, ele pergunta qual o tipo dela. Ela diz alguém que seja o provedor da casa, que seja sincero e fale a verdade quando ela estiver errando, e que ela pode ser submissa, mas que primeiro ele tem que provar que ele merece isso. Ele fala que entendeu e diz que então ela está querendo um provedor e pergunta se ela não acredita 50% para cada um. Resumindo, o casal dividir as contas. E ela diz que não e fala que ela não poderia lidar com isso. Ele pergunta por que não e ela pergunta dividir as despesas. Ela fala que ela sabe que algumas garotas pensam assim, mas que ela não é uma dessas. Ela diz que está procurando um homem que seja provedor, que pague as contas, e diz que o homem que deveria colocar comida na mesa. Ele pergunta se ela pretende cozinhar e ela fala que de vez em quando sim, mas não sempre, porque ela também tem as coisas dela para fazer. Ele fala que sinceramente ela não passou uma boa impressão para ele e que está interessada no que ele tem. Ela pergunta se ele acha isso e ele fala que sim. Ela pergunta por que ele acha isso, mas ele fala que já ouviu o suficiente e deseja um ótimo dia para ela. Ela fica ali sem saber o que dizer e mais uma vez ele deseja um ótimo dia. Ela fala que tudo bem, ele deseja uma ótima caminhada para ela e ela deseja um ótimo dia para ele. E ele diz que tudo bem. O Landon começa dizendo que ele gostou da camisa dela e depois que ela agradece, ele pergunta qual o nome dela. Ela diz que o nome dela é Joe e ele fala que o nome dele é Landon e fala também que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela não quer apertar a mão dele e ela diz que pode ser. Ele fala que só quis apertar a mão dela para ser educado. Ele fala que achou divertido a frase na camisa dela e fala que está escrito "Eu sou famosa". Ele pergunta se ela é famosa e depois que ela diz que sim, ele pergunta se ela é famosa pelo quê. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é de Atlanta. Ele pergunta se ela é de Atlanta e fala que ele acabou de se mudar de Nova York. Ele fala que talvez eles devessem se conhecer e que ele gostou da energia dela, mas ela diz que não e agradece. Ele pergunta se ela não está interessada e ela diz que não, e ele pergunta por que não. E como ela diz que ele não faz o tipo dela, ele fala que respeita isso. Ele fala que ela resolveu voltar, mas que ele não sabe o porquê, já que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta e aí, e ela fala que gostou do carro dele. Ele agradece e ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que ele está ali dentro e pergunta se não é isso. Ela pergunta se não é alugado e ele fala que isso não importa, mas diz que não é. E mais uma vez ele pergunta e aí, ela fala que gostou do interior do carro e ele agradece. Ele pergunta o que aconteceu e fala que ela acabou de dizer que ele não faz o tipo dela. E pergunta se não foi isso. Ela fala que o carro dele a fez mudar de ideia e ele pergunta se é verdade. E ela fala que sim. Ele pergunta por quê e ela fala porque ela nunca andou de Lamborghini. Ele fala que isso é interessante, mas que ela disse que ele não faz o tipo dela e pergunta se não foi isso. Ela fala que talvez não, mas ele fala que foi o que ela disse. Ela fala que com esse carro, com certeza ele faz o tipo dela, mas ele pergunta o que o carro dele tem a ver com ela. Ele sai do carro e pergunta novamente. Ela diz que não faz diferença, já que o carro é dele, e ele pergunta o que ela vai ganhar com o carro dele e fala que nada.
nada. Ele pergunta qual o tipo dela e ela fala que o carro dele é o tipo dela. Ele pergunta qual o tipo dela e fala que o carro dele não tem nada a ver com ela. E fala que se ele não faz o tipo dela, essa conversa não faz sentido. Ela fala que 50 a 50% e ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela fala que ela gosta do carro dele, mas que ela também gosta dele. Ele pergunta se agora ela gosta dele por conta do carro dele e ela fala que sim. Ele fala que então ela está querendo conhecê-lo só por conta do carro dele. E fala que com certeza isso não passa uma boa impressão. Ela fala que ele é um cara legal, mas que com certeza o carro dele fez ele parecer alguém bem melhor. Ele pergunta se o carro dele fez ele parecer alguém melhor e fala que ele quer uma mulher que esteja com ele pelo que ele é e não pelo que ele tem. Ela pergunta se ele quer que ela vá embora, ele fala que é a única opção que sobrou ali. E dentro do carro ele fala que ela teve a coragem de falar isso na cara dele. Ele pergunta por que ela continua batendo na janela dele. Ela pergunta se ele quer mesmo que ela vá embora e ele fala que já disse isso. Ela fala que ela acha que ele não quer isso, mas ele fala que ele tem certeza. Ele pergunta o que ela quer e ela fala que não sabe. Ele pergunta se ela não sabe o que ela está fazendo na frente dele e pergunta e aí. Ela pergunta por que ele está agindo assim, ele fala que não está agindo de maneira nenhuma, só está tratando da mesma maneira que ela o tratou no começo. Ela pergunta de que maneira ela o tratou. Ele fala que para começar, ela disse que ele não faz o tipo dela e que então essa conversa não faz sentido. E fala que ainda assim ela continua na frente dele, fazendo ele perder o tempo dele. Ela fala que ele é o tipo dela, mas ele fala que com certeza ele não é. Ele pergunta afinal de contas o que ela quer e o que ela está fazendo ali. Ele fala que já estava indo embora e ela pergunta para onde ele vai e ele fala que vai cuidar da vida dele. Ela pergunta se ela pode ir com ele e ele fala que ele nem a conhece. Ele pergunta qual o nome dele e como ela não responde, ele fala que é exatamente isso que ele está falando. Ela fala que ele é um cara de Nova York e ele fala que tudo bem e pergunta e aí. E em seguida diz pra ela que o nome dele é Landa. Ele fala que disse isso pra ela, mas que ela não ouviu. E mais uma vez ele pergunta o que ela quer e ela diz que quer falar com ele. Em seguida ele fala que vai deixar ela entrar pra eles conversarem, mas que não é pra ela fazer ele perder o tempo dele. E ela diz que tudo bem. Ele fala que no começo da conversa ela disse que ele não faz o tipo dela e que depois citou o carro dele. E pergunta o que o carro dele tem a ver com ela. Ela pergunta o que ele quer dizer, ele fala que quer saber por que o carro dele assim de repente o fez se tornar o tipo dela. E ela diz porque ele tem dinheiro e ele fala que tudo bem, e ela fala que é isso. Ele pergunta o que o dinheiro dele tem a ver com ela e ela fala que gosta de homens bem-sucedidos. E depois que ele pergunta por que, ela fala porque ele vai poder levá-la às compras. Ele fala que ele não vai fazer isso e ela pergunta por que não, ele fala que já está sendo sincero. Ele fala que é claro que ele não vai levá-la às compras já que ele nem a conhece. Ela diz que nunca se sabe e fala que talvez no futuro, mas ele fala que nem no futuro. E ela diz que ok. Ela fala que talvez ela o faça mudar de ideia e ele pergunta como. Ela diz que ele vai descobrir, mas ele fala que ele tem certeza que ele não vai mudar de ideia sobre isso. Ele fala que ele sabe que isso não vai rolar e que isso não está dando certo e fala que ela pode sair. E ela diz que tudo bem. Ela fala que foi um prazer conhecê-lo e ele fala que foi um prazer conhecê-la também. E ela termina dizendo que ele pode ficar com essa Lamborghini alugada, mas ele fala que esse carro é dele.